Fiquei curiosa, Everton. Vamos para o próximo? Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo aí, Everton. Esse caos aqui, vamos ver quem é. O Ítalo. Vamos ler o caos aqui do Ítalo, nosso assustado de plantão. Está presente. Está aqui com a gente. Vamos lá, então. Boa noite, Andréia. Boa noite, senhor diretor e todos os assustados. Meu nome é Ítalo e o que eu vou contar aqui foi vivido por mim e, por mais estranho que pareça, eu posso garantir, foi real. Isso aconteceu numa fase muito difícil da minha vida. Eu tinha acabado de me separar da minha ex-esposa e, sendo bem sincero, o erro foi meu. A gente tinha um filho e por isso eu não quis brigar por nada. A casa onde a gente morava tinha sido meu pai que me deu, mas eu deixei tudo para ela, tudo mesmo. Saí só com as minhas roupas e uma geladeira porque a gente tinha duas. Foi o que eu achei justo. Fui embora praticamente do zero. Aluguei uma casinha bem simples, daquelas antigas, já meio esquecida pelo tempo, num bairro aqui do Rio de Janeiro. Olha, o Ítalo é do Rio, senhor diretor. Próximo da Verinha. Prefiro não dizer onde. Só digo que não era um lugar muito movimentado. Era tranquilo até demais, silencioso, principalmente à noite. E foi ali que eu tentei recomeçar. Mas a verdade é que eu não tinha quase nada. Só a geladeira, um fogão velho que comprei no ferro velho, minhas roupas, um cobertor, um travesseiro e umas poucas coisas de cozinha. Era só isso. Eu dormia num colchão no chão, numa casa vazia que fazia eco até quando eu andava. Naquela época eu estava trabalhando em uma padaria. Ganhava pouco, mas nunca deixei de pagar a pensão do meu filho. Nunca. Mesmo apertado, mesmo tendo que contar moeda, isso nunca foi opção para mim. Então era uma vida simples, cansativa e solitária, principalmente à noite, porque quando eu chegava em casa, era só eu e o silêncio. E foi nesse silêncio que as coisas começaram a acontecer. Foi nesse vai e vem da rotina, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que eu conheci ela. Uma senhorinha bem idosa, daquelas que parecem já ter vivido mais do que devia. Ela morava algumas casas depois da minha, numa casinha bem simples, meio escondida, sempre com a porta entreaberta. No começo era só um bom dia, um aceno de cabeça, mas com o tempo a gente começou a conversar, todo dia. Nem que fosse por alguns minutos. E foi assim, aos poucos, que eu acabei me abrindo. Falei da separação, das dificuldades, da vida apertada, e ela só escutava. Quase não interrompia, só ficava ali olhando com um olhar calmo, mas profundo demais, daquelas que parecem atravessar a gente, como se ela não estivesse só ouvindo, mas entendendo coisas que eu nem falava. Depois disso, ela começou a me ajudar, sem eu pedir. Um dia apareceu com um colchonete, no outro com umas panelas antigas, mas boas. Depois uma poltrona já usada e uma mesinha pequena de cozinha. Coisas simples, mas para mim naquela fase faziam toda a diferença. Eu fiquei muito agradecido e comecei a retribuir do jeito que dava. Sempre que podia, levava alguma coisa da padaria. Um pão doce, uns biscoitos, qualquer agrado. E ela sempre aceitava... Ai, tô me arrepiando, gente. Aceitava com um sorriso leve. E às vezes, no dia seguinte, aparecia com um pedaço de bolo. Sempre fresco, sempre bem feito. Mas tinha uma coisa nela que eu não sabia explicar. Ela era serena, tranquila, mas ao mesmo tempo tinha um ar estranho, como se carregasse algo, um peso invisível. O olhar dela, mesmo calmo, parecia saber demais, como se ela se enxergasse além do normal. E as conversas sempre eram sobre passado, sempre. Ela falava de coisas antigas, histórias de décadas atrás, pessoas que eu nunca ouvi falar, mas nunca falava do futuro. Quase nunca falava do presente.
Era como se ela vivesse em outro tempo. Eu pensava que era coisa da idade, que ela só estava presa nas lembranças. Mas hoje eu não tenho tanta certeza disso. Até que um dia um amigo meu apareceu com uma oportunidade, um emprego de porteiro, salário melhor e mais do que isso, eu poderia morar no próprio prédio. Tinha um quartinho lá, com banheiro e uma cozinha pequena. Ou seja, eu não ia mais precisar pagar aluguel. Para mim aquilo era perfeito. Era a chance de começar de novo de verdade. Eu aceitei na hora, sem pensar duas vezes. Mas eu não imaginava que sair daquela casa não significava que tudo ia ficar para trás. No dia de ir embora, eu fiz questão de esperar. Queria me despedir dela, afinal foi a única pessoa que me estendeu a mão naquela fase. Fiquei um tempo ali na frente de casa, olhando para o caminho, esperando ver ela aparecer, como sempre fazia. Mas ela não veio. O tempo foi passando e nada. Foi aí que eu decidi ir até a casa dela. Andei até o fim da rua, já com aquela sensação estranha que a gente não sabe explicar. Quando cheguei lá, chamei: Dona Celina. Nada. Bati palmas, bati na porta, silêncio. E foi aí que eu comecei a reparar melhor na casa. E aquilo não fazia sentido. A casa estava com aparência de abandono. Mato alto por todo lado, tomando conta do quintal, subindo pelas paredes. As janelas velhas desgastadas, como se fossem abertas há muito tempo, como se não fossem abertas há muito tempo. A porta marcada pelo tempo, o telhado cedendo em alguns pontos. Não era a casa de alguém que mora ali. Não era a casa de alguém que me recebia quase todo dia. Aquilo me deu um aperto no peito, um peso, porque na hora eu pensei: como que eu não vi isso antes? Aquela senhora me ajudou tanto e eu nem percebi que ela vivia daquele jeito. Eu poderia ter ajudado, arrumado aquela coisa, cortado o mato, fiquei feito qualquer coisa. Mas não, eu simplesmente não vi, ou talvez não fosse para eu ver. Saí de lá com aquilo na cabeça, mas me sentindo mal. E fui resolver algumas coisas com o dono da casa que eu alugava. A gente acertou tudo e antes de ir embora eu perguntei meio sem pensar: o senhor viu a dona Celina hoje? Ele parou, me olhou estranho, como se eu estivesse falado de algo fora do lugar. Dona Celina? Ele repetiu. Como ela é? Eu achei aquilo esquisito, mas respondi. Uma senhorinha bem serena, simpática, baixinha, cabelo branco preso num coque e com os olhos azuis bem grandes, e apontei na direção da rua. Ela mora ali, no fim, naquela casinha perto do ipê amarelo. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, soltou um suspiro longo e me olhou diferente. Sério? Pesado. Rapaz, ele disse, eu conheci a dona Celina. Isso já tem muitos anos. Ele fez uma pausa e completou. Mas ela já morreu já faz muito tempo. Naquele momento eu senti o chão sumir. Na hora eu senti um choque, um daqueles que não dá nem tempo de pensar direito. Não, isso não é possível, eu falei. Eu falei com ela ontem. Ela conversou comigo, me ajudou, me deu coisas para dentro de casa. Aquilo não fazia sentido nenhum. O homem só me olhava, sem surpresa, como se já tivesse ouvido aquilo antes. E então ele disse: você não foi o primeiro e não vai ser o último a me contar isso. Aquilo me arrepiou na hora. Um frio subiu pelas costas, mas assim ele continuou. A dona Celina já faleceu faz anos. Ele abaixou um pouco a cabeça, como se estivesse lembrando dela. Ela era uma pessoa muito boa, de um coração grande. E aí ele me olhou de novo, mais sério. Mas me diz uma coisa,
Você reparou que ela só falava do passado? Na hora tudo encaixou. As conversas, as histórias antigas, o jeito dela, como se ela estivesse presa em outro tempo. Eu engoli seco. Sim, eu respondi. Ele fez que sim com a cabeça e falou com o tom mais baixo. Então faz uma coisa, acende uma vela para ela, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria pela alma dela e segue o seu caminho, sem olhar para trás. Eu não era de acreditar nessas coisas, sempre fui pé no chão, mas depois de tudo aquilo eu não quis arriscar. Naquela mesma noite eu acendi a vela e fiz a oração, do jeito que ele falou. E de alguma forma aquilo me trouxe um pouco de paz. Depois disso nunca mais voltei naquela rua, nunca mais passei perto daquela casa e nunca mais vi Dona Celina, mas também nunca esqueci dela. Hoje minha vida está diferente. Tenho meu próprio negócio, uma barraca de cachorro-quente que vende bem. Tenho minha casinha, minha vida seguiu. Mas até hoje, quando eu me lembro daquela fase, eu penso nela, na ajuda que me deu, quando eu não tinha nada, e no fato de que talvez nem todas as pessoas que aparecem na nossa vida ainda estejam de fato entre nós. Essa foi a minha história. Ítalo Marques para o canal Assustado de Plantão. Uau. Nossa, que experiência, hein, Ítalo? Legal, gostei. Dá no Nossa. likezão aí, você que está assistindo aí, não clicou no like, clica no like. Deixa Muito o obrigado, likezão aí, pessoal. Gente, que causo lindo, né? Lindo. Aí, ó, sei lá, um fantasma, um espírito que veio para ajudar. Para ajudar. E o mais interessante, né? Que ele só não apareceu para ela, ele apareceu já para outras pessoas ali, pelo que o dono da casa ali falou para ele. Gente, muito bom o caos. Obrigado, Ítalo. Se tiver mais causos aí, mande pra gente, Ítalo. Gente, muito bom, gostei. Aqui, aonde eu começo? A Adriana falou, mande. Aí o Everton, sou não. Já sou inscrito há tempos, só que infelizmente o YouTube não estava integrando seus conteúdos. Eu acabei perdendo vocês, pois sigo milhares de canais, mas foi bom achar vocês com a live ao vivo. Opa, que legal, Everton. Acontece, o YouTube tem dessas coisas. A Adriana colocou aqui, o YouTube sempre dando os seus bugs, né? O canal tava numa crescente ótima e de uma hora para outra começou a decair. Aqui o Everton, sim, verdade, amiga. Adriana, seja bem-vindo de volta. Seja muito bem-vindo de volta. É isso aí, se tiver, né, mande aí o seu caos aí, já tô curiosa. O Ítalo, sou grato até hoje, aquela senhorinha era muito boazinha. Caramba, que experiência, hein? É, né, gente? Acho, né, que nem a experiência lá do meu irmão, que meu primo estava lá em coma, numa UTI, e o meu primo vem, senta com ele numa mesa ali num quiosque da praia, eles conversam. Ele falou, ele até parece que bebeu ali uma cervejinha, comeu ali uma porçãozinha, como se ele estivesse vivo. Tem esse caso, né? Quer dizer, né, ali, porque ele não estava ali de, assim, fisicamente, né? Ali eu acho que era só uma coisa espiritual que nós podemos dizer, né? Mas ele não tinha morrido ainda. Ele estava em coma na UTI. Mas aconteceu isso também com meu irmão. Ele falou, nossa, é uma coisa muito louca. Sim, e o meu irmão não sabia que ele estava internado, né? Que ele estava grave na UTI, que ele estava internado. Só ficou sabendo porque ele saiu da praia e foi na casa da minha mãe e falou, encontrei fulano. E a mãe falou, fulano? Não, fulano está internado, ele está na UTI, está muito grave. Aí que ele ficou sabendo, né? Que o primo estava internado e grave. Não, eu vi ele, mãe, eu vi ele lá na praia. A esposa também estava junto. Tem no canal esse caos, hein? Tem esse caos aí. Então, eu acho que é tipo quase que a mesma experiência aí que o Ítalo, né, gente? Muito legal, gente, muito legal.
Everton Jonas, gratidão. Gratidão. Sim, Aqui, Adriana. Gratidão do Ítalo Pedro. Deve ser. Aqui, Adriana. Vixe, aqui a Fernanda. Nossa, Ítalo, que causo, né, Fernanda? Aqui, Adriana, que causo interessante. A Dani, que história linda. Essa da dona Celina. Gostei, Ítalo, muito bom. Adriana, lindo mesmo, uma alma boa. Sim, com certeza. Caridosa. O Ítalo, sim, Dani, porém fiquei triste, muito triste na época, né? Aqui a Dani, eu entendo, você se apegou a ela, né? Porque no momento mais difícil da vida dele foi ela que deu a Dani, verdade, Adriana, ela é uma alma caridosa, com certeza, né? Mais algum, senhor diretor? Não, gatinha, hoje nós estamos desfalcados aí no chat, tem a Verinha e a Thelminha sempre comentam bastante, como vocês estão comentando. Devem estar assistindo o pouso da Artemis 2, com certeza. Deve estar acontecendo. Largaram assustados para assistir o pouso da nave. Adriana, sim. Então, vamos para o próximo causo. Não, gente, só um adendo aqui para vocês. Não sei se vocês viram aí pela internet aquele caso do senhor que foi fazer uma horta. Foi fazer uma horta nos fundos da casa dele. E aí, na hora que ele... Lá em Santa Catarina. Não lembro a cidade que é. E achou um caixão. Achou um caixão. Ele começou a cavar lá o lugar, né? Tem até tem um vídeo. Ele mesmo foi. Quando ele viu que era um caixão, ele foi lá e filmou. Caramba! Ele filmou. Nossa, eu achei bem interessante. E eu acredito que sejam de antigos moradores, né, de algum morador antigo ali, e que na época não tinha um cemitério perto, né, e acabavam enterrando. Mas eu fiquei boba, gente, do caixão, né, do caixão tá inteirinho, intacto. A cruz que estava assim, bem em cima da tampa do caixão, era um caixão branco. Parecia que tinha sido polido ali naquela hora. Caramba. Sabe? Não é que tinha, é porque estava envolto. Mas não é coisa recente, é coisa muito antiga. Acho que é muito antiga, porque estava já, né? Aí depois ele chamou a polícia, tudo, e aí abrem, aí tá as flores secas, né? E ali era um corpo de uma pessoa adulta que estava ali dentro, ali já só a alçada, né, Adriana, que a gente viu. Caramba! Então aí eu falei, olha, que interessante, né, gente? Barbaridade. Será que aí me veio, né, já penso logo. Será que esse lugar não era mal assombrado, não? Porque eu acho que esse senhor que desenterrou sem querer ali o caixão, ele foi aluguel, né? Ele alugou a casa, ele foi morar naquela casa faz pouco tempo. Eu sei que ele foi morar há pouco tempo na casa e foi fazer uma horta. Ele foi fazer uma horta. A Fernanda falando que não viu essa matéria ainda. Muito interessante, gente. Coloca lá, quem sabe lá. O Daniel Pires está falando sobre o caso. O Daniel Pires lá né, que ele faz uns podcasts lá, é legal o canal dele. Mas acho que se você colocar lá né, no Instagram, homem acha um caixão no seu quintal, sei lá, tipo isso, acho que acha. Aqui A Fernanda que não viu essa matéria. Que isso, não vi essa matéria ainda não, misericórdia, não é? Pensou, gente? A Adriana tem no Instagram.